Seja muito bem-vindos à mesa de debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e hoje vamos dar sequência aqui à nossa programação, né, da semana, trazendo aqui debates, conversas e temas que precisam ser discutidos, né, principalmente nesse momento aí de conjuntura de crise econômica, crise política. E, né, um dos temas que, principalmente aqui no Brasil, né, é preciso conversar é em relação à questão do SUS, né, e principalmente conversar a importância, né, do SUS. E para tratar desse tema, convidei aqui a Cristiane Lemos, ela que é pesquisadora, estuda sobre esse tema, né, e resolveu aí dar uma palavrinha para a gente. Então, antes da gente começar, Cristiane, por favor, fale um pouquinho aí de você. Olá, boa tarde. Então, prazer estar aqui para falar sobre esse tema, né? O SUS, ele é um tema realmente muito importante. A população brasileira usa muito o SUS, mas conhece muito pouco ainda sobre essa proposta. E eu sou professora aqui da UFG, em Goiânia. Sou doutora em educação. Minhas discussões é em educação e saúde, as minhas pesquisas normalmente. Mas sempre estou na militância, né, em defesa do SUS, faço parte do Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, que é o SEBS. O SEBS ele existe desde a década de 70 e foi um dos espaços que foram muito importantes para essa criação dessa proposta. Né? Não sei se todo mundo sabe, antes de 88 nós não tínhamos SUS, e ele começa a ser concebido na década de 70 por intelectuais, por militantes que lutaram tanto a favor da democracia como para um sistema de saúde mais igualitário. E também sou coordenadora do projeto Pequi com SUS, que tenta popularizar essa discussão. Opa, tem uma cortada na última parte que você falou, se você, por favor, puder repetir. Ah, cortou? Eu tô até vou ficar com o meu celular aqui, que a internet minha anda caindo bastante. Tomara que não caia, mas eu vou ficar com o celular se acontecer qualquer problema, eu ligo ele. Eu também disse que sou coordenadora de um projeto que se chama Pequi com SUS, que tem a ideia de popularizar essa discussão. Inclusive, nós temos um Instagram, quem quiser seguir, é importante. Maravilha, então, Cristiane. Então, vamos aí para a primeira pergunta e uma pergunta mais genérica aí para quem estiver nos escutando, né? Qual a importância do Brasil ter um sistema único de saúde? Olha, é uma importância fundamental, né? Porque o SUS, ele é uma proposta muito interessante. Primeiro que é um sistema universal no país desse tamanho, é um dos maiores, né, do mundo. Já se destaca nisso. Outro ponto que eu vou destacar a importância é que ele surge da ideia que saúde não é mercadoria. Né? Então, todos têm direito à saúde e está lá na Constituição que saúde é direito de todos e dever do Estado. Óbvio que isso ainda não se concretizou completamente. Né? A gente sabe das dificuldades que o SUS tem. Mas é muito importante essa ideia que saúde é um direito e tem a ver com a dignidade humana. Não é igual a outra mercadoria aí, uma bicicleta que eu escolho comprar, ou sei lá, outro bem. Não, ela é um bem inalienável. Todos precisam ter acesso à saúde. Outra coisa importante, né, de ter um sistema único de saúde, quando a gente compara com países que não têm, por exemplo, os Estados Unidos, muita gente ainda não sabe, né, mas lá não tem um sistema universal como nós temos. Então a gente vê manchetes horríveis. Por exemplo, um senhor foi ao banco e assaltou, fez um assalto de $1 para ser preso, porque ele não tinha acesso ao sistema de saúde. E preso lá tem acesso. Então ele. Uma louco, e já vi casos de suicídio de duas pessoas que estavam com diabetes e não conseguiam pagar os medicamentos. Né? Lá não tem um sistema universal, lá tem um outro modelo, né, mas muito ainda baseado na saúde enquanto mercadoria. Só os mais muito pobres mesmo, né, têm acesso a algum tipo de atenção.
e aqueles que estão trabalhando e têm algum seguro em saúde. Mas esses seguros normalmente não cobrem tudo, então sempre há gastos. E isso impacta muito na qualidade de vida. Então é fundamental ter um sistema de saúde, e o SUS ele não é só postinho, acho que é importante já destacar isso. Tem gente que fala, eu não uso o SUS. Todo mundo usa o SUS no Brasil, 100% da população, porque o SUS está na vigilância sanitária. Então, quando você vai no supermercado, você está usando o SUS ali indiretamente. Você bebe água, a água tem flúor. Isso é uma das ações do SUS. Fumacê da dengue, o SAMU, os transplantes, né? Quase 100% dos transplantes são feitos pelo SUS. Né? E vários atendimentos crônicos. É muito amplo. Então, falar, eu não uso SUS é uma ignorância. É claro que cerca de quase 80% da população depende exclusivamente da assistência do SUS. Mas 100% dos brasileiros utilizam, de forma direta ou indireta. Então, é muito importante saber disso, né? Que é um sistema universal e integral. Ele atende, a ideia dele é que se atenda desde a atenção básica até a atenção mais complexa, né? Desde o programa Saúde da Família, a prevenção, até uma UTI. E a gente sabe o tanto que foi importante isso durante a pandemia, por exemplo, né? Ficou claro. Imagina se a gente não tivesse um SUS e as pessoas tivessem que pagar uma UTI de mais de 10 mil reais por dia, né? Então, aí a importância, Guilherme. Entra um pouco mais nessa questão da pandemia, né? Qual que foi a importância então do SUS para a pandemia? Qual o papel que o SUS cumpriu? Eu queria que você aprofundasse um pouco mais sobre isso. Então, olha, o SUS na pandemia, ele até passou a ser vedete, porque normalmente a mídia, ele trata o SUS mostrando só as coisas ruins, né? As filas, o mau atendimento, os problemas, né? Então o SUS vira, se você jogar SUS no Google e pedir para baixar, você vai ver um monte de charge negativa, de pessoa, a senhorinha rezando no cemitério falando, meu marido, chegou sua consulta, né? Então destaca o atraso, a demora, o mau atendimento. E durante a pandemia, o SUS ele passou a ser tido como algo importante. Eu digo isso porque vi time de futebol destacando o SUS, vi o Luciano Huck destacando o SUS, vi a Xuxa, vi gente que, né, começou a entender a importância desse SUS. Como eu disse, pensa bem, o tanto que foi importante. De cada 10 brasileiros, cerca de 7,5, né, quase 8, depende exclusivamente do atendimento ao SUS. É quem ganha até 3 salários mínimos ou está desempregado, né, Guilherme? É a maioria da população, né? Então, durante a pandemia, eu destaco primeiro quem teve Covid e que não tinha nenhuma condição de pagar, né? Não tinha um convênio, nem condição de pagar. Destaco a questão da produção de medicamentos e até vacinas, como a Fiocruz, né? A Fiocruz tem parceria com o SUS, né? Ela atende, ela tem total conexão com o SUS, inclusive a nossa ministra da Saúde atual era a ex-presidente da Fiocruz, para mostrar o tanto que foi importante, né, a Fiocruz nessa produção de vacinas e medicamentos e até pesquisas. O SUS faz pesquisas também. Durante a pandemia, né, vamos pensar em mais coisas que o SUS colaborou. Vamos pensar na vigilância epidemiológica. As pessoas não entendem, mas toda essa questão de medir quantos casos que houveram, né? Como é que foi o impacto, né? Quantas pessoas morreram, quantas pessoas adoeceram e não morreram. Isso tudo quem cuida é o setor da vigilância epidemiológica, que é fundamental para quê? Para fazer aqueles modelos que foram feitos. Olha, está morrendo muita gente, então não dá para todo mundo sair, vai ter que ter um planejamento, né? Vai ter que ter vacina, Então é muito importante a vigilância epidemiológica também. Eu acho que esses são os pontos que eu destacaria, né, da importância do SUS na pandemia. Eu penso que morreram mais de 600 mil pessoas, foi uma catástrofe, mas ela seria muito maior se não fosse o SUS, Guilherme. Sem contar
que nós não tivemos tanta dificuldade com a vacina quando comparado, por exemplo, com os Estados Unidos. Porque nós já temos uma tradição de vacina que o SUS veio construindo desde a sua criação, né? Claro que ainda tem negacionismo, ainda tem algumas dificuldades com isso, mas comparado aos Estados Unidos, aqui nós tivemos mais facilidade com a vacinação. Então, acho que são, assim, incalculável os benefícios, né, que o SUS teve antes e durante e depois da pandemia, porque também tem os sequelados da pandemia, e que o SUS também, como eu disse, a maioria não tem convênio, nem tem condições de pagar isso no particular, é o SUS que tem que abrir as portas para essas pessoas que foram sequeladas durante a pandemia também. Além de pensar nos problemas de saúde mental, e o SUS também tem a sua vertente no atendimento da saúde mental. Então, é muito amplo. Fica até cansativo se eu for falando tudo aqui e lembrando. Assim, aí essa questão da pandemia, né? Como que foi aí para os trabalhadores do SUS, né, lidar, né, com esse caos todo que tivemos aí no último período? É uma boa pergunta, porque ao mesmo tempo que os nossos profissionais da saúde foram colocados como os heróis, né? Os que estavam ali e estavam dando a vida, e morreram muitos profissionais de saúde, porque eles estavam ali na frente da batalha e eles não podiam recuar. Ao mesmo tempo que houve esse destaque da importância desses profissionais, né, desde da limpeza até o que estava atuando diretamente ali dentro do hospital, a gente viu que o processo de valorização do profissional da saúde não caminha nessa mesma lógica. Vamos dar o exemplo aí do piso dos enfermeiros, né, que eles têm lutado para ter um piso mínimo salarial, e se fosse aquela pessoa, se fosse um país da gratidão, conforme foi evidenciada a importância, eu penso que esse piso teria sido aprovado, né? Porque esse profissional tem que ser bem remunerado, porque o atendimento, quando o profissional é mal remunerado, ele tem que trabalhar em 2, 3 turnos, e o atendimento se torna mais ruim, né? Então, esse é um problema sério que eu diria dos profissionais da pandemia e do pós-pandemia. Eles ficaram mais expostos, foram colocados como heróis, mas a valorização não vem. Eu quero também destacar, Guilherme, aqui em Goiás, por exemplo, e todo o Brasil, o processo de terceirização e privatização, né, dos hospitais, das unidades de saúde. Hoje, muitos dos profissionais de saúde não têm direitos trabalhistas. Trabalham por contratos precarizados, temporários, né? Então, essa é uma contradição complicada que a gente convive e que a gente precisa reverter. E, para isso, o povo tem que entender a importância do profissional do SUS. E como que tá essa questão da privatização e terceirização no SUS, né? A gente vê uma tendência da privatização e terceirização do SUS, ela não começa agora, ela vem aí no mote desde o do governo Fernando Henrique, né, que promove um plano de terceirização, né, de criação de organizações sociais, de fundações públicas, privadas, vai mudando o nome, né? Os próprios hospitais de clínicas das instituições de ensino superior são hoje EBSTER, Empresas Brasileiras de Serviços Hospitalares, também estão terceirizados. Então, desde o governo Fernando Henrique, independente aí de partido, que a gente vê é um processo de avanço em relação a essa questão das OS e da terceirização, e sempre com aquele discurso que a privatização vai trazer mais eficiência, a terceirização vai trazer mais eficiência, mas na prática não é bem isso, né? Isso faz parte desse processo do neoliberalismo que se dá no mundo, do processo também de empresas que querem adentrar no mundo, não contentes já com o lucro do mundo privado, eles querem adentrar no público, né? Então, vem com esse discurso mesmo de maior eficiência, que na prática, e os estudos têm mostrado que não trazem maior eficiência. No Brasil todo, as OS têm sido muito associadas à corrupção. Se você buscar aí na internet, aqui em Goiás, recentemente teve caso, né, de associação com corrupção.
E a gente sabe que muitas vezes a OS é moeda de troca de governo, né? Assim, para candidaturas eleitorais e assim por diante. O processo de precarização dentro da OS se amplia muito. A história das metas. Então, assim, os problemas de saúde mental dos trabalhadores se ampliam e são dados assim, de saúde, que a gente tem dialogado. E existe filas, né, nas OS, só que elas são virtuais. Aqui em Goiás, então, se você for lá no hospital que é gerido por OS, você não vai ver fila, porque elas existem de forma online. Então, a pessoa fica esperando 2, 3 anos e nem sabe exatamente o dia que vai ser atendido. Então, eu vejo como um enorme retrocesso esse processo de privatização e terceirização. Isso tem a ver com a falta de financiamento adequado ao SUS. Isso é um problema sério que nós temos, Guilherme. Ele é crônico desde a criação do SUS. Ele é subfinanciado. E essa é uma luta que a gente tem. O SUS precisa ser melhor financiado. E isso ainda é algo que, desde sua criação, pelo menos no âmbito federal, principalmente no âmbito federal, nós não temos uma receita suficiente e clara para o Sistema Único de Saúde. Então, aquela ideia que eu te falei de desmercantilização da saúde entra nessa contradição, entendeu? Do desfinanciamento, porque o desfinanciamento acaba promovendo a ampliação da mercantilização. Sim, e frente a essa questão aí que você coloca, né, qual bandeira que o movimento levanta sobre essa questão, né? O que você defende? Sim. Olha, quem traz esses dados para a gente são economistas da saúde. Quando comparado a sistemas, nós temos outros países que têm sistemas universais, como o Canadá, a Inglaterra, embora todos esses países também tenham sofrido ataques neoliberais, assim, a partir desse processo de desfinanciamento, né? E quando comparado, a nossa receita é muito menor. Então, os especialistas da economia da saúde falam que, no mínimo, deveríamos ter 10% do orçamento aplicado ao SUS. Hoje a gente tem menos que 5%, Guilherme. E outro problema sério. No governo Temer, nós tivemos aquela PEC da morte, a Emenda Constitucional 95, que congelou os recursos do SUS e também da educação por 20 anos. Esse é outro problema. Então, nós precisamos reverter essa emenda, e essa PEC e esse congelamento. Porque o que já era pouco, ainda foi congelado. Pensa bem. Então, isso tem uma causa. Quanto menos financiamento, mais as pessoas vão ter que arcar com seu seu cuidado com saúde. Não é à toa que no governo Temer tinha uma ideia lá do ministro da época, que foi o primeiro ministro, o Barros, né? Que ele é dono de empresas de convênios de saúde. Pensa bem, colocar a raposa para cuidar do galinheiro. E ele dizia que o Brasil não dava conta do SUS. Foi o primeiro ministro que deixou claramente, né, que é o projeto mesmo de ataque ao Sistema Único de Saúde. Então, uma luta é reverter essa PEC. Outra luta é que nós tenhamos esse financiamento que os economistas da saúde dizem ser o mais adequado. Só chamar a atenção que existe uma ala, né, que é a ala que eu considero mais neoliberal, que eles consideram que o problema não é dinheiro, que é gestão. E por isso que entra essa discussão de OS, né, que é uma gestão supostamente mais eficiente por vir do mundo empresarial, por ter metas, né? Mas eu considero que não, que é possível dentro do público se fazer uma boa gestão, né, desde que esteja bem financiado, e que os próprios trabalhadores do SUS compreendem as problemáticas, que tenham, né, gestões mais democráticas, que conversem, né, nos seus espaços. Não é tudo perfeito, mas é possível, dentro de uma lógica pública, bem financiada, fazer uma gestão mais eficiente, sim. Né? Então, acho que o nosso principal desafio é frear o neoliberalismo. Não é uma tarefa fácil, Guilherme. Você sabe que isso não é uma coisa do Brasil, né? A gente está subordinado à lógica mundial, né? Por isso que é Banco Mundial por detrás disso, por detrás de OPAS. Nós temos muitas influências aí da Organização Pan-Americana e do Banco Mundial nessas questões aí de diminuir gastos, sabe?
de não lutar por um SUS, mas por uma cobertura universal, que seria CUS, sabe? Que é bem diferente do SUS. Eles, nos documentos da OPAS, tem essa lógica da cobertura universal. Então, já aquela compreensão que é impossível um país ter um sistema universal, público, gratuito, né? Coisas que a gente acha que é muito possível e que é a melhor saída, e óbvio, não trabalhando só com a doença, né, Guilherme? Trabalhando a partir de uma lógica muito ampla, não só da prevenção, da saúde reducionista. Prevenir saúde é ter moradia, sabe? É alimentar bem, ter políticas públicas e sociais que dê mais qualidade de vida e aumente a expectativa de vida. É isso, Guilherme. A gente parte de uma visão. Quem luta pela saúde não vai lutar ali só pelo atendimento, tem que lutar por uma melhora da justiça social no país. É uma luta ampla, mas ela é necessária. E para isso a gente também precisa formar recursos humanos, formar profissionais que compreendam essa complexidade, que não seja apenas aquele técnico, né, que vai lá trabalhar no OS e vai ser explorado e vai adoecer pela exploração e que vai ficar sem perspectiva de pensar que o SUS pode dar certo. Cristiane, você citou aí bastante, né? Citou aí no começo da nossa entrevista, né? As charges críticas em relação do SUS, da velhinha lá que vai no turno do marido falar que a consulta, né? Já, né? Que ele já, né? Já chegou o tempo aí da consulta. E aí eu queria te perguntar o seguinte, ô Cristiane. É, a que se deve então, né, esse sucateamento, né? Porque faz essa crítica, mas ao mesmo tempo não fala, né, o motivo, né, do sucateamento. A mídia, ela contribui, né? Existe um comércio aí da saúde. Saúde é algo altamente rentável. Eu acho que só perde para a indústria de guerra, Guilherme. Então, assim, em termos de olhar o modo de produção capitalista, a saúde está no top, né? Hoje as empresas de convênios de saúde estão na bolsa de valores. A gente já não tem nem mais dimensão. Não é só o capital ali concreto, é um capital fictício, né? Que eles geram. Né? Então eles estão bem no topo. E aí o sucateamento, né? O sucateamento, o primeiro ponto, na minha opinião, né? Na minha compreensão científica também, não é só minha opinião. O sucateamento, em primeira instância, é a questão do financiamento inadequado, Guilherme. Pensa bem, antes do SUS, em 88, nós tínhamos o INAMPS. O INAMPS era só para quem tinha carteira assinada, certo? Então, hoje eu faço algumas rodas de conversa, vou em algumas ocupações e pergunto, e quem aqui tem carteira assinada? Quase ninguém tem, Guilherme, sabe, nesses espaços que eu tenho ido. E se fosse antes de 88, essas pessoas não teriam acesso ao INAMPS, entendeu? Realmente elas ficariam à mercê da filantropia, da assistência, certo? Então, depois de 88, e o SUS ele foi criado por um movimento de luta política, social, um movimento de luta contra a ditadura e a favor do direito igual da saúde. Então, professores, pesquisadores, estudantes, pessoal das comunidades de base, né, começaram a conceber isso, não foi de um dia para o outro, não, foram várias décadas. Então, em 88, vai para a Constituição, em 90, ele se torna lei, pela Lei 8.080 e Lei 8.142. Só que, Guilherme, pensa bem, antes era só quem tinha carteira assinada, certo? Agora é toda a população brasileira. O que acontece? Então, o financiamento tinha que aumentar. Não aconteceu isso. O INAMPS era mais bem financiado que o SUS no seu início. Em 1990, nós estamos com o governo Collor de Mello, que seria quem abriu a porta do neoliberalismo. E ele não acreditava nessa lógica de saúde como dever do Estado. É o contrário, né? Saúde é o dever de cada família. Então, nós já começamos com o SUS subfinanciado. Outro problema difícil, Guilherme, é o processo de gestão. Não foi de um dia para o outro que ocorreu, por exemplo, o processo de descentralização dos recursos e da própria gestão.
Antes do SUS, nós tínhamos esse INAMPS e não havia um processo de descentralização. Deixa eu explicar melhor. Por exemplo, um dentista que atendia pelo INAMPS, por exemplo, tinha uma cadeira estragada. Ele tinha que mandar lá para o escritório de Brasília, sabe? Dá um exemplo bem raso aqui, que nem sei se isso aconteceu de fato, mas tinha toda aquela centralização dentro do órgão. O SUS, ele trabalha por outra lógica, ele municipaliza, certo? Então, cada secretário de saúde, junto com seus conselhos de saúde, devem gerir e organizar. Isso não deu de um dia para o outro, foi aos poucos. Isso ainda é bem complicado, Guilherme. Você lembra de uma época que tinha a tal da ambulância terapia? As pessoas do interior mandavam uma ambulância, tem isso ainda, diminuiu. E mandava assim, as ambulâncias tudo para a capital, e os hospitais tudo super lotado. Então, uma coisa que tem tentado melhorar são os processos de regulação e descentralização. Né? Os municípios hoje precisam seguir regras para, por exemplo, mandar um paciente para uma UTI em Goiânia, por exemplo. Eu moro aqui na capital, né? Quem está lá no interior não pode só mandar ambulância, não. Tem todo um processo regulatório e de gestão que organiza isso. Isso vai melhorando. E uma coisa que a população tem que saber, Guilherme, eu não posso, com uma simples gripe, ir lá para um hospital de alta complexidade. Aqui em Goiânia tem um materno infantil. Ele é um hospital que ele faz cirurgia de gêmeos siameses, separa crianças, alta complexidade, né? Totalmente gratuito. Inclusive, recentemente teve 2 meninas aqui que foram separadas. Eu acho incrível o SUS fazer isso, né? Uma cirurgia tão complexa, de forma gratuita. Então, lá não dá para a criança chegar com uma gripe, porque senão vai tirar a chance de um paciente que está com uma complexidade muito maior de ser atendido. Então, as pessoas ainda têm dificuldade de compreender essa lógica organizativa. Então, a gestão, a compreensão da população e o desfinanciamento, né? Os trabalhadores com uma formação tradicional, focada na doença, Guilherme, eu acho que é outra dificuldade do sucateamento do SUS. E por aí, eu acho que eu levantei os pontos que eu considero mais importantes. Cristiane, voltando ainda na questão da pandemia, né? Eu queria que você fizesse uma comparação, né, do que foi o SUS, né, na pandemia e que foi algumas empresas de saúde privadas, né, como a Prevent Senior, né, a atuação delas aí na pandemia. Acho que é importante falar isso e particularmente quando deu aquele escândalo, né, da Prevent Senior na pandemia, eu sinceramente defendi que aquilo lá tinha que ser estatizado, né? Eu queria saber se seria essa a saída, né, para escândalos aí de empresa de saúde como aconteceu na Prevent. Eu acho que a sua pergunta é boa e remete a uma outra reflexão, Guilherme. Quando o SUS foi criado, ele aparece a questão do... Assim, ele é 100% público, mas ainda a gente não tinha laboratórios totalmente públicos, hospitais totalmente públicos. Não teve até por causa da lógica do INAMPS, que ao invés de construir os seus hospitais, ele terceirizava, ele passava o dinheiro para ele fazer um processo lá de financiamento, a fundo perdido. Os hospitais, por um tempo, atendiam o INAMPS, mas depois eles não tinham mais obrigação e esse hospital se tornava privado. Olha a loucura, Guilherme. O dinheiro público é o responsável pela maioria desses hospitais mais antigos aí que foram criados, certo? Quando começou o SUS, então não tinha ainda condição de ter todos os hospitais, laboratórios, né, todo o atendimento público. Então, se colocou na Lei 8080 uma complementação com o setor privado, Guilherme. Mas isso era por um tempo. A lógica era de quê? De estatizar tudo. Eu fui numa palestra um dia do Plínio Arruda e eu achei que ele foi muito feliz. Ele disse que o SUS só vai dar certo quando todo mundo, e aí na época o Eike Batista era bem rico, ele falou, quando até o Eike Batista depender do SUS, entendeu? Porque no Canadá é mais ou menos assim, lá não tem o privado, tem alguns serviços privados, odonto, hospital, mas a lógica lá, se você é o varredor de rua, ou se você é um empresário, você vai no sistema público do Canadá, entendeu? Isso faz com que
também esse processo de melhora do atendimento seja bom. Você vê, lá na Inglaterra, Guilherme, a princesa Diana teve os filhos no hospital público. Tem lógica? Pensar isso no Brasil? Nossos políticos, as esposas tendo os filhos num hospital público? Ou alguém passou mal do coração, não ir para o Sírio-Libanês? Ir para um hospital público, né? Então, a contradição já está aí. Então, essa provocação que você traz da Prevent Senior, gente, aquilo ali, para mim, foi aquelas coisas de campo nazista, né? Que até o senhorzinho lá, o velho da Havan, né, colocou a mãe dele nessa situação de cobaia de experimento nazista, que para mim foi isso que aconteceu naquilo, né? E só assim, eu defendo esse SUS total, 100% público, sem o privado, mas eu penso que isso ainda está muito longe da realidade brasileira, né, essa compreensão. Mas eu só penso que só assim vai dar certo, Guilherme. Só assim é possível ter atendimento de qualidade, quando o filho do mais bem-sucedido e o filho do mais humilde for no mesmo hospital, tiver o mesmo acesso. É uma luta que eu acho que ela é necessária. Sim. Voltando aí um pouco na questão dos Estados Unidos, eu queria que você fizesse uma análise aí mais aprofundada, né, de como que é a saúde dos Estados Unidos, né, e quais são as dificuldades, né, os problemas, né, que existem lá. Então, existe um documentário que chama SOS Saúde, do Michael Moore. Eu até sugiro que assistam. Tá muito bom esse documentário, porque ele é um ativista americano e adora fazer esses documentários mostrando a realidade norte-americana, né? E ele dá um retrato bastante interessante sobre a saúde lá nos Estados Unidos. Ele começa o vídeo mostrando um rapaz que cortou 3 dedos no trabalho. Ele vai, faz o orçamento para restaurar os dedos, né? Aí, um dedo lá, sei lá, valia $20.000, o do meio valia $50.000. E aí ele teve que escolher qual dedo que ele queria. Ele não tinha dinheiro para pagar todos os dedos. Então ele já começa o documentário provocando. Ele também, nesse documentário, ele pede para as pessoas mandarem as dificuldades que estavam tendo, quem tinha seguro de saúde, Guilherme, não é nem quem não tem seguro, não. Quem tinha seguro. Aí ele mostra, por exemplo, um casal, que a mulher, não sei se foi a mulher e o marido, só a mulher teve câncer. E aí eles, mesmo com seguro, eles tiveram a casa tomada por causa das dívidas que eles foram criando, porque o seguro ele tem seus limites, sabe assim? Então eles mudam para a casa dos filhos, o documentário mostra isso. Por quê? Porque eles têm a casa tomada com a dívida do hospital, certo? Ele mostra que também essas empresas de seguro, ele pega ex-empregados dessas empresas de seguro de saúde, que mostra que o papel delas era negar atendimentos, sabe? Então, assim, faz toda uma análise do paciente. Ah, não, mas isso já existia antes. Então, é uma lógica muito de negar o atendimento para a pessoa pagar. Partos, por exemplo. O parto, mesmo que você tenha seguro de saúde, você não vai ter o parto totalmente coberto pelo seguro. Existe uma taxa que você paga esse. É claro que seguro tem de diversas formas, vários preços. Estou falando de uma maneira geral e até esse documentário traz muito bem isso. Então, lá o Obama, ele trouxe uma tentativa de fazer o Obamacare, né? Teve toda uma discussão essa discussão está muito viva lá nos Estados Unidos, né? E o Trump fez todo um processo de barrar esse avanço, né? Essa tentativa. Historicamente, até nesse documentário mostra que todas as tentativas de buscar um sistema universal nos Estados Unidos foram barradas no Congresso. E ele mostra também o lobby das empresas médicas, sabe? Como é que atua ali dentro com os deputados. É bem interessante. Então, o que eu percebo hoje, eu tenho também tido contato com alguns pesquisadores americanos, professores. E eles, lá para a população mais carente, e principalmente essa população que vai para os Estados Unidos de forma ilegal, eles têm criado clínicas de medicina, residências, tipo filantrópica mesmo, sabe?
Eu nem sabia que isso existia, eu descobri agora com esse contato que eu estou tendo com eles. Então, imagina para essa população, né? Para a população que já tem direitos, que tem documentação, já é muito complicado. Agora, para essa outra população, Guilherme, se a pessoa adoecer, é uma complicação sem fim. O que eu sei é que lá se faz o atendimento, entendeu? Se você chegar lá, você entra numa ambulância, você vai para o hospital, mas depois a dívida vai para sua casa, entendeu? E aí a coisa é muito complicada. Até naquele seriado do Breaking Bad, que o ator lá, ele tem câncer, ele passa mal, coloca ele dentro de uma ambulância, e ele sai correndo de dentro da ambulância porque ele não queria deixar a dívida para a mulher. A gente vê isso até nos filmes e séries, né, norte-americanos. Então, em termos de saúde, né, esse documentário mostra que os americanos estão muito aquém de países até como Cuba, quando compara dados, sabe? Sobre hipertensão, câncer. Apesar de ser um país aparentemente rico, eu falo aparentemente, porque é um país que não cuida da saúde, para mim não é um país rico, né? Eles vivem com essas controvérsias. Já que você falou de Cuba, né, fala um pouquinho aí, né, da saúde de Cuba e qual que é a importância, né, de se espelhar na saúde de Cuba aqui no Brasil e no SUS. O modelo do SUS é muito. E o modelo cubano, eles não são. Assim, tem diferenças, eu não tenho profundidade em conhecer o modelo cubano, mas eu sei que a questão da saúde da família é bem, bem forte lá em Cuba. Nesse documentário que eu falei, do Cico, o Michael Moore vai até Cuba e, para provocar os americanos, ele leva aqueles. Os bombeiros que trabalharam no 11 de setembro, que estão muito doentes, problemas de pulmão, por ter tido, né? Lá no dia quando eles estavam trabalhando, eles acabaram adoecendo, sabe? E eles estão adoecidos e sem tratamento. Então ele faz uma provocação e leva o povo até Cuba. Ele vai no Canadá, na França e na Inglaterra para comparar, mas chega também em Cuba. E é tão interessante que uma americana, uma das que tinha um remédio caríssimo nos Estados Unidos, começa a chorar lá na farmácia cubana, que o medicamento era muito barato. E ela começa a chorar de desespero mesmo. E encher a mochila dela de remédio. Então, assim, o modelo cubano, ele parte dessa ideia mesmo da atenção primária, né? Atenção básica como uma questão mais central. Isso é muito importante mesmo para o esvaziamento dos hospitais. O sistema cubano, ele também parte da lógica, né? Não se cobra para ser atendido lá, e lá é de forma universal, né? Não tem privado em Cuba. A formação, ela, para muitos brasileiros, mas médico cubano não sabe atender. Se a gente for pensar na maioria dos problemas de saúde que estão na atenção básica ou primária, essa formação ela é mais importante. Não é formar para a doença que é o mais importante, Guilherme. É formar para prevenção e para promoção da saúde. E essa é uma formação que é priorizada em Cuba. É claro que Cuba sofre, né, com a dificuldade de ter acesso a tecnologias, né? Então, muita coisa lá não está super moderna, né? Eles têm dificuldade até em medicamentos, eu já ouvi algumas entrevistas, né? Eles sofrem com muitos problemas das barreiras que criaram para Cuba, né? Ainda assim, é um dos melhores sistemas de saúde do mundo. E, óbvio, né, também está passando por crises. Qualquer país hoje em dia, a gente não dá para falar assim, olha, né, é uma estrelinha, super lindo, né, também passa por bastante dificuldades. Mas, como eu disse, é a lógica que deveria ser mais, a lógica mais solidária, a lógica do direito à saúde, e a formação do profissional caminha para essa lógica. Em meio ao governo Bolsonaro, né, surgiu aí vários debates em relação à privatização do SUS, né? É, Aí a pergunta que muitos fazem, como que essa privatização se daria? Se daria de forma completa ou se daria, né, em partes como talvez esteja já acontecendo?
Olha, eu acredito que privatizar o SUS totalmente é impossível, Guilherme. Na pandemia mostrou bem, né? Se o trabalhador não vai trabalhar, o sistema para, né? E é muito bem claro que quem ganha até 3 salários mínimos, que é a maioria da população brasileira, não tem condição de pagar, Guilherme. Vai tirar da onde, né? E eles veem que a ideia do plano popular, que é um plano de até R$ 100. Esse plano de mais de R$ 1.000 ainda está deixando a desejar. Ainda tem fila de espera com muitos profissionais. Nem toda especialidade é atendida por convênio hoje, né? Mesmo que tá lá, você liga, não, mas só daqui 7 meses que tem o atendimento. Imagina um plano de R$ 100, Guilherme, né? Então, eu penso que esse plano popular lá do governo Temer não foi para frente por essa clareza, que não tem condições da população brasileira arcar com isso, e a saúde, a assistência à saúde, ela presta um papel importante para o capitalista, que é de reparar essa mão de obra, né? De deixar essa mão de obra apta para o trabalho. Na pandemia ficou claro, vai trabalhar, né? Não importa com vírus, mas, né? Por quê? Porque o sistema não podia parar. Então, quer dizer, esse corpo desse trabalhador, ele é fundamental e o SUS presta um serviço para o capital, nesse sentido de reparar essa mão de obra, né? Para estar ali trabalhando. Então, se eu estou com um problema de saúde mental, o SUS tem os CAPs, né? O Centro de Assistência Psicossocial, entendeu? Que repara ali. Às vezes o problema surge justamente por causa da exploração, da alta carga de trabalho, mas tem ali o sistema para estar reparando. Outra coisa, o SUS também ele gera muito lucro para as empresas, né? Ele compra medicamentos, ele compra implementos, né? Então, assim, ele também gera muita lucratividade. Então, eu penso que 100% o SUS não seria privatizado, Guilherme. Eu acho que a ideia seria o quê? Privatizar, né? Os serviços e tentar cobrar daquela população, né, que seria a classe média mesmo, né, que ainda consegue, talvez, pagar um convênio, né, e partir para uma lógica menos universal de saúde. Entendi. E Cristiane, né, gostaria que agora você fizesse um balanço aí dos últimos 4 anos aí, né, do governo Bolsonaro em relação ao SUS. Como que você enxergou e ainda enxerga essa relação? Ai, meu Deus, assim, o governo Bolsonaro, ele foi o governo mais complicado, ao meu ver, até mais do que o do Temer, né? Mesmo com o Temer fazendo a PEC da morte, e mesmo o Temer tendo um ministro, o Barros, né, que era dono de convênios de saúde, né, de empresas de planos de saúde, o governo Bolsonaro foi complicadíssimo, porque ele acontece durante o período da pandemia. E todo o processo de negacionismo, né, que ocorreu nesse governo. Nosso primeiro-ministro do governo Bolsonaro, Mandetta, ainda, né, com suas opções políticas, né, um político de direita, ainda tentou pautar um planejamento do Ministério da Saúde pela uma lógica científica, né? E aí a gente começou a ficar horrorizado que não, o ministro da Saúde não tinha autonomia e ele foi retirado porque ele estava fazendo a coisa correta. Então, esse já foi um problema. Entra mais 2 ou 3 ministros, não estou bem lembrado agora se foi 2 ou 3. Um que ficou menos, sei lá, de um mês, né? Que não tinha experiência mesmo com saúde pública. E depois entrou uma pessoa que era do militar, né? Que também não tinha muita experiência com saúde pública. Então, eu percebo que foi assim, não tinha um direcionamento do Ministério, não havia um planejamento, né? O que salvou muito foram governos estaduais que acabaram tendo um pouco de autonomia, né, e fazendo a coisa acontecer. Um problema seríssimo foi a questão do atraso das vacinas, né, Guilherme? Que depois a gente viu que não era só negacionismo, era corrupção também, né? Com aquela CPI da vacina ficou claro que houve problemas de corrupção seríssimos em relação a isso. E, de forma geral, né, eles fizeram reformulações na atenção básica que foram retrocessos. Por exemplo, o NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família. O NASF ele é um complemento da estratégia de saúde da família, do postinho, daquela unidade de saúde da família.
ele, além do médico, do enfermeiro, do dentista, ele traz o psicólogo, o fisioterapeuta, o nutricionista. O NASF é isso, é um núcleo de apoio. E no governo Bolsonaro, ele meio que deixa cada prefeitura decidir se vai querer ter NASF ou não, retira a obrigatoriedade. Nossa, isso é um retrocesso sem fim. Outro problema foi a saúde mental, Guilherme. Existe uma luta no Brasil antimanicomial, né, contra os manicômios. Nós temos todo um avanço na questão da humanização do atendimento, da atenção à saúde mental. E teve muitos retrocessos em relação à saúde mental, tanto com desfinanciamento, quanto de abordagens, por exemplo, aqui em Goiás, o pessoal da saúde mental está fazendo várias denúncias que religiosos estão criando casas para cuidar de saúde mental, alcoolismo, sabe? Misturando religião e ciência, sabe? Esses são retrocessos complicadíssimos. Então, a questão da pandemia mostrou o quanto é grave a questão do desfinanciamento, né? Veio uma coisa que precisou gastar mais dinheiro, né? Então, isso mostra também, não avançamos, não foi regularizado nada em relação ao financiamento, né? Houve as emergências lá, os gastos emergenciais. E nós estamos com um problema, Guilherme, durante a pandemia, muitos casos crônicos não foram atendidos, cirurgias que estavam marcadas, né? Muitas doenças crônicas, por causa da prioridade de atender, né, a urgência da pandemia, muitas doenças ficaram acumuladas. Então, eu estava acompanhando que o governo Lula estava priorizando isso, né, de fazer um tipo um mutirão, né, meio isso, mas tipo, dar prioridade para esse atendimento, desse acúmulo de atendimentos que ficou durante a pandemia. Então, você tinha uma cirurgia, por exemplo, de vesícula, que não era tão urgente, né, e foi deixando, atendimento dentário não teve, praticamente. Os dentistas passaram até a trabalhar com vacinação, pelo menos aqui em Goiânia, sabe? Porque era um espaço de muita contaminação, né, a odontologia. Então, não era prioridade, então a atenção básica, a odontologia também acumulou muita coisa. Quer dizer, muito dente foi perdido aí durante esse período, Guilherme. Assim, estou trazendo alguns aspectos aí que eu destaco. E, Cristiane, em relação a essa questão aí, né, que você coloca, né, de cirurgias que foram ficadas aí para depois por conta da pandemia, não seria necessário, talvez, né, ter um plano de contratação, né, de médicos e também, né, profissionais da saúde, porque né, para poder, inclusive, né, não sobrecarregar aqueles que estão aí na ativa, na função aí de tratar da saúde. Guilherme, eu não li essa política, né, esse programa, não sei, essa portaria desse projeto, né, mas com certeza vai ter que agregar o que não é público, né, essas parcerias já existem, né. Hoje, por exemplo, faltou uma UTI pública, a pessoa precisa de uma UTI, entendeu? Tem que contratar do privado, Guilherme, não tem como, tá? Se faltou, a pessoa está ali esperando, não pode deixar ela morrer, né? Então, eu não li, mas com certeza, e pelo que eu acompanho aqui de Goiás, a tendência é de tentar trazer mesmo, assim, até o atendimento privado para acelerar um pouco, para tentar diminuir essa demanda. Eu não sei, eu não estou acompanhando de perto como é que isso está sendo efetivado, mas eu queria até destacar outra coisa, Guilherme. Quando a gente vê o problema aí que está ocorrendo nas escolas, da violência nas escolas, né? Com certeza, quem é professor sabe que voltar para a sala de aula, a gente não encontrou os adolescentes e as crianças saudáveis, né? Os adultos não estão saudáveis e nem esses estudantes. Né? Então, essa é outra, eu acho que é outra coisa, é um problema de saúde pública que o SUS vai ter que quer dizer, não é um problema, tá vendo tanto que saúde é complexo? Saúde não é só um vírus ou uma bactéria, é um problema biológico, ela está totalmente articulada às questões sociais, né?
E quer dizer, o SUS, por isso que eu falo que o trabalhador do SUS, a formação não pode ser muito técnica, sabe? Assim, muito só aquele atendimento da doença, porque é muito complexo, né? A questão de tratar e cuidar da saúde. É muito complexo. Então, eu penso que, com certeza, esse projeto aí vai demandar essas parcerias com público-privados aí. E talvez num curto prazo eu até entendo que seja necessário, né? Se eu estiver esperando a cirurgia, eu vou querer saber se é público ou privado, né? O atendimento. Num curto prazo, né, Guilherme? Num longo, a gente imagina um sistema mais estatal. Sim, mas como, né, ao mesmo tempo impedir que o sistema privado avance sobre o sistema público de saúde? Porque certamente corre esse risco, né? Menino, isso é muito difícil, porque sabe quando eu fui tendo clareza da dificuldade disso? Tem uma professora que fez pesquisas sobre os financiamentos, acho que na época do AS e da Dilma. E quem que estava financiando, quem estava relacionado à saúde, né? Unimed, Cassi, sei lá, esses planos, Bradesco, Saúde, sei lá o quê. Eles ganharam, tanto a AS quanto a Dilma, teve muito financiamento dessas empresas, entendeu? Tem muito lobby. O Cunha, se você for olhar lá de onde que veio o financiamento da campanha dele, pode incluir aí as empresas de saúde, Guilherme. Tanto que o Cunha, ele era um dos políticos da bandeira dos planos populares, né, do empresariamento aí dos planos de saúde. Você entendeu que a briga não é local, a briga é lá dentro do Congresso, é de quem é eleito. Inclusive, o Temer cria lá uma lei que abre a saúde brasileira para o financiamento externo, né? Não podia, até acho que 2016. Ele muda a legislação. Entendeu? Então, o empresariamento e a privatização, ela está a passos largos. E não é uma luta fácil. Como eu te disse, os planos de saúde hoje estão na Bolsa de Valores. Entendeu? É outra forma aí de enriquecimento que não é só ali do atendimento em si. É bem complexo. Maravilha, então para a gente ir finalizar aqui a nossa entrevista, né, Cristiane, passado aí 100 dias aí do governo Lula, já dá para fazer um balanço, né, da relação do Lula com a questão do SUS, né? O Lula vai reverter, na sua opinião, o Lula vai reverter toda essa desmonte do SUS ou não? O governo Lula e o governo Dilma, a gente reconhece que ele fez avanços importantes em relação ao SUS. Por exemplo, o SAMU foi criado no governo Lula. A Dilma também, a questão dos mais médicos, né, com todas as contradições que tem, mas tinha municípios que nunca tinham recebido médico, então a gente reconhece. Por outro lado, é no governo Lula também que se criou as empresas brasileiras de serviços hospitalares. Então a gente vê também aí problemáticas. Nesses 100 dias, o que eu poderia destacar é que uma ministra, uma mulher, né, uma mulher cientista de uma instituição importante, que é a Fiocruz, ela toma lugar no Ministério da Saúde, e isso para mim já é muito importante, né? É alguém que não é negacionista, alguém que se baseia na ciência, né? E de uma instituição com uma experiência muito importante. A questão do financiamento começou a ser discutida, eu estou acompanhando ainda não tão profundamente, mas está tendo algumas contradições já. Sempre tem essa problemática aí no âmbito federal, de que a gente queria um governo, e eu me lembro que nas últimas eleições, a Marina Silva é que aderiu ao Saúde Mais 10, não sei se o Guilherme Boulos também, seria aqueles 10% do orçamento que os economistas de saúde dizem que é importante. Então, essa é uma conquista aí que eu não sei se no governo Lula a gente alcança, mas que a gente tem que pressionar para a gente alcançar o melhor financiamento. Agora, o governo Lula, ele traz para os seus quadros mais profissionais progressistas, né? Gestores progressistas.
em relação à saúde mental, né? Então, assim, eu penso que é um governo mais favorável, Guilherme, mas resolver tudo, eu acho que só com luta e mobilização social. Por quê? Houve até é o Alckmin que está na vice-presidência. E a gente soube que ele estava lá, conversando com os empresários da saúde. Né? Então, ali é uma complexidade que está envolvendo esse governo aí, né? Um governo que a gente vai ter que se articular e para tentar garantir a defesa do SUS e nessa perspectiva de SUS estatal 100% público. Para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, Cristiane, você falou aí do negacionismo. Como que foi aí para o SUS lidar com essa questão do negacionismo, né, do uso de remédios indevidos aí para Covid-19, como a cloroquina e a ivermectina? Como que foi para o SUS lidar com essas questões? Olha, Guilherme, quando a gente pensa que o gestor federal do SUS é o Ministério da Saúde, de lá estava saindo no fake news do próprio Ministério, você já vai entender a complexidade que foi isso. Imagina, a cabeça quem deveria direcionar, estava pautado por uma outra lógica, não científica. Então, esse é o primeiro problema, né? A segunda questão, por exemplo, eu quero lembrar do CFM, Conselho Federal de Medicina, que não foi contra esses medicamentos, né? Um conselho que deveria se basear pela ciência, estava totalmente politizado nessa lógica negacionista, né, Guilherme? Então, olha a complexidade dessas questões. A gente em médico falava, não vacina, tome ivermectina, né? Então, assim, é muito complexo essa questão aí, porque quem deveria combater não combateu, que era o Ministério da Saúde. Então, quer dizer, isso foi muito mais por lutas, né, por movimentos sociais e outras instâncias para dizer, olha, vacina é quem garante, teve que ter luta. Eu aqui, ó, lutei nos meus grupos de WhatsApp aqui permanentemente aqui do bairro, sabe? Né, tentando esclarecer e combater essa política negacionista, né, que existe até hoje, ela não foi combatida totalmente. Então, eu acredito que teve esse aspecto, embora, né, quando a vacina surge, depois que começa a vacinar, né, começa as vacinas chegarem, primeiro a gente teve aquela coisa da faixa etária, né? Muita gente morreu esperando chegar à sua idade, né? Então, acho que aí o SUS começa a fazer seu papel, sabe, assim, dentro dessa lógica. Aí acho que o SUS foi importante, apesar do negacionismo, ele ainda conseguiu atuar na lógica de que vacina era eficaz, né, e fazer o seu papel e colaborar para a vida de muitos brasileiros, colaborar para a nossa existência, para a gente estar aqui falando, né, Guilherme? Acho que ele foi fundamental. Então é isso aí, pessoal. Estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação da professora Cristiane Lemos. Gostei aí bastante, né, da sua exposição, né, do bate-papo, e passo a bola aqui para ela fazer as suas considerações finais. Guilherme, eu que agradeço. Falar do SUS sempre é muito importante, né? As pessoas têm que conhecer mais o que é o SUS. É muito triste chegar lá no hospital, numa unidade, e não ter aquele atendimento devido. Isso é muito complexo, né? A gente entende. Só que a mídia, que sempre mostra essas falácias, né? Essas mazelas, ela também tinha que dar esses espaços, né, que você está dando aqui, né? De explicar, né? Olha, em 2016 teve uma PEC da morte que congela recurso por 20 anos. Sabe quem sabe disso, Guilherme? Quase ninguém. Você vai conversar com as pessoas, vocês já ouviram falar? Então, muita gente ainda vota nessas pessoas. Eu fui para a porta do hospital conversar com as pessoas. Nossa, eu dependo do SUS, sem SUS eu não vivo. Mas eu voto em quem é contra o SUS, né? Os neoliberais, os neoconservadores, né? Então, acho que a população brasileira tem que começar a clarear, sair dos fakes, sair dessas ideologias e falar, olha, eu sou classe trabalhadora, eu dependo do SUS, qual é o candidato que defende a minha proposta, sabe? Ter mais clareza sobre isso. Não é fácil. Acho que é papel lá da escola, sabe? É papel nosso dos movimentos sociais, papel
da mídia. Não é fácil, mas é muito importante. Só queria deixar uma coisa clara. Recentemente, um hospital aqui de Goiânia, o HC, ele foi criado durante a pandemia. Ele tem 8 andares. Ele tem um andar só para transplante, ele tem heliporto. Ele é super moderno e ele é do SUS, Guilherme, que é um hospital de clínicas. Você acredita que na porta, lá na fachada, não tem o nome do SUS? Está escrito HC, UFG e EBSER. A EBSER, ela tem só um contrato, mas o nome dela lá está enorme. E eu criei um movimento aqui e que queremos o SUS na fachada do hospital, entendeu? Porque essa visibilidade, a pessoa chegar ali e falar, olha, nossa, esse hospital lindo, moderno, é do SUS, é. E eu não acho que foi um simples esquecimento. O SUS não está lá. Faz parte desse processo aí que a gente discutiu aqui durante essa fala. Então acho que é isso aí, mais uma vez aqui agradecendo a Cristiane, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente esta e outras entrevistas. Também siga a gente no Facebook, Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, e também no Instagram e também no TikTok. Além disso, quem puder contribuir aí com o nosso Pix 385 007 028 00, e também aí participe do nosso Padrim, né? Outra forma aí de plataforma de financiamento, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal, um forte abraço a todo mundo e fui!